Bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu me chamo Maurício Santos e, como sempre, é um prazer te receber por aqui. Você já percebeu quantas histórias assustadoras que acontecem envolvendo florestas? Até nos contos da Disney, em muitos casos a princesa se perde na mata e depois ocorre algo bizarro. E se eu te contar que na vida real não é diferente, você acreditaria? As florestas, ao mesmo tempo em que são lugares incríveis e repletos de biodiversidade, também podem esconder mistérios que nunca foram explicados. Em 1931, em uma floresta perto da cidade de Marrakech, no Marrocos, encontraram uma pessoa com características bem parecidas com as do homem de Neandertal. Assim como os nossos ancestrais, ele tinha uma testa inclinada, um maxilar maior do que o comum e sobrancelhas bem grossas. O homem vivia em uma caverna e usava pedras e madeira para caçar e coletar plantas. Os relatos dizem que ele tinha a aparência e estilo de vida primitivos. Em pouco tempo, a história de Azu Bassou, como ele ficou conhecido, se espalhou pelo mundo. Na época, muita gente ficou se perguntando se o cara era realmente um Neandertal, até porque ninguém sabia o motivo pelo qual ele era diferente das outras pessoas. A casa do homem ficava no Vale do Dates. Como não sabia fazer fogo para se alimentar, costumava comer plantas e carne crua. Quem teve a oportunidade de conversar com Azu contou que ele não conseguia falar e que costumava se comunicar através de sons e gestos. Além do formato diferente do seu rosto, os braços eram tão longos que iam até o joelho e os pés eram grandes e chatos. Como eu disse, as pessoas realmente achavam que ele era um Neandertal, o que começou a atrair turistas para o Marrocos. Depois que especialistas analisaram o corpo de Azu e compararam com restos mortais de Neandertais, ficaram surpresos com as semelhanças. Os cientistas queriam ter estudado mais o corpo de Azu, mas infelizmente ele morreu antes disso acontecer. Dizem que o nosso personagem faleceu com 60 anos de idade. Mas a verdade é que é impossível ter certeza da idade de Azu, porque ninguém sabe exatamente onde e quando esse moço nasceu. Após sua morte, muitas pessoas começaram a procurar os rastros da família dele. Depois de revirar o Marrocos, foram encontradas duas garotas chamadas Isa e Ercaia. Assim como Azu, elas tinham uma aparência diferente. Então quer dizer que os Neandertais realmente viviam no Marrocos? Obviamente não. Os últimos membros dessa família desapareceram da Terra há cerca de 40 mil anos. É impossível que em algum lugar desse país africano, um grupo de Neandertais tenha vivido por milhares de anos e ninguém soubesse disso. Na verdade, descobriram que as duas moças nasceram com microcefalia, uma doença em que o portador tem a cabeça e o cérebro muito pequenos. Como consequência, essas pessoas possuem o cérebro pouco desenvolvido e podem ter problemas cognitivos. Apesar de nunca terem confirmado, é bem possível que Azu Bassou também tivesse microcefalia. Só que como ele foi parar em uma caverna? Quem eram os pais de Azu? Por que morava sozinho na selva? Talvez tenha sido abandonado quando criança por causa dos seus problemas e tenha vivido todo esse tempo solitário. Mas é provável que nunca vamos descobrir a verdade sobre a origem do suposto Neandertal do Marrocos. E que tal um lugar que se chama Floresta das Crianças Desaparecidas? Na verdade, esse é um apelido que foi dado para a Floresta Nacional de Ángeles, situada na Califórnia, próximo à cidade de Los Angeles. E o motivo desse apelido, eu nem preciso te dizer qual é. O primeiro desaparecimento de uma criança no local aconteceu em 1956, quando Brenda Howell e Donald Lee Baker, de 11 e 13 anos, foram até um canyon de bicicleta. O problema é que, depois desse passeio, os dois nunca mais foram vistos. Apesar de revirar a floresta em busca deles, as únicas coisas que encontraram foram as bicicletas e uma jaqueta. O segundo desaparecimento na floresta ocorreu no ano seguinte, quando uma família foi passear no local e uma criança
sumiu. Os relatos contam que Tommy Bowman, de 8 anos, estava fazendo trilha quando resolveu correr na frente dos pais. Depois de fazer uma curva, ele simplesmente desapareceu sem deixar rastros. Em 1960, Bruce Howard participava de um acampamento na região quando contou para um dos seus instrutores que estava um pouco cansado. O instrutor orientou o jovem a ir até o acampamento, que ficava a 200 metros de onde estavam, e descansar um pouco. Mais uma vez, o garoto nunca mais foi visto. O que aconteceu com esses pequenos? Ninguém nunca descobriu. Chegaram a suspeitar de um criminoso que atuava na região, por nome de Mac Ray Edwards. Certa vez, ele até assumiu que tinha matado 2 das crianças desaparecidas. Mas, como tirou a própria vida, pouco tempo depois e pela falta de evidências, esses casos nunca foram solucionados. Em uma ocorrência mais recente, 2 amigas chamadas Chris Creamers e Lissane Frum foram fazer uma viagem de 6 meses no Panamá. O plano era curtir durante esse tempo, enquanto arrumavam empregos temporários para ter uma renda e aprenderem a falar espanhol. Por volta das 11 horas da manhã do dia 1º de abril de 2014, as meninas foram passear nas florestas em volta de um famoso vulcão que existe ali na região. Assim como os outros casos que eu contei, elas também nunca mais voltaram para casa. No dia seguinte, as autoridades foram acionadas e começaram a procurar por Chris e Lissane. Foram feitas buscas tanto aéreas quanto por terra, mas sem sucesso. 5 dias após o desaparecimento, os parentes das garotas foram até o Panamá. Pouco tempo depois, uma mulher da cidade entregou para a polícia uma mochila azul que tinha encontrado em um riacho. Dentro da mochila havia óculos, $83, o passaporte de Lissane, uma garrafa de água, um celular, 2 sutiãs e uma câmera fotográfica de uma das jovens. No celular, era possível ver que elas tentaram pedir socorro pelo menos 77 vezes. Porém, como estavam em um lugar que não dava sinal, os pedidos de ajuda foram em vão. As autoridades também perceberam que, no dia 6 de abril, alguém tentou desbloquear o celular de Chris várias vezes, mas com a senha errada. No dia 11, os aparelhos desligaram por falta de bateria. Mas, impressionante que isso, foi o que encontraram na câmera que foi recuperada. Alguém usou a máquina para fazer imagens assustadoras na noite do dia 8, incluindo cenas com alguns pertences das vítimas e a cabeça de Chris com marcas de sangue. Convencidos de que as 2 estavam mortas, os policiais resolveram procurar melhor onde a mochila tinha sido encontrada. Foi então que acharam mais itens das mulheres, um osso pélvico e um pé que ainda estava dentro do tênis. Em seguida, localizaram os restos mortais das garotas. E por mais que tenham encontrado tantas pistas, esse assunto ainda permanece um mistério. Para finalizar, temos o caso de Rosalind Ballinger, nascida no ano de 1948. Era filha de pais britânicos. A família se mudou para a África do Sul, inicialmente para a cidade de Joanesburgo. Em 1968, a moça entrou na Universidade da Cidade do Cabo. Em agosto do ano seguinte, quando tinha 20 anos de idade, ela viajou com mais de 2 amigos para passar um fim de semana prolongado em um conhecido ponto chamado Sugar House. Após chegar no local, ela resolveu fazer um passeio em uma floresta próxima à cidade de Nisna. Porém, Rosalind nunca mais voltou e 24 horas depois foi dada como desaparecida. Os boatos dizem que Rosalind fazia parte de um grupo chamado Cosmic Butterfly, em que pessoas adotavam um estilo de vida diferente, incluindo o uso de drogas, interesse por artes, religiões orientais, meditações e reflexões profundas sobre o significado da vida. O grupo era influenciado pela cultura hippie dos Estados Unidos e dizem que Rosalind era uma espécie de alta sacerdotisa dos membros. A mulher era bonita e chamava muito a atenção de todos à sua volta. No entanto, era descrita como uma pessoa insegura, deprimida, neurótica e obcecada com o fim do mundo. Mas o fato é que, após o seu desaparecimento, uma forte chuva caiu na floresta.
e todo e qualquer vestígio que pudesse dar alguma pista sobre o paradeiro dela foi apagado. As teorias logo começaram a aparecer. Alguns falaram que o desaparecimento tinha relação com o Cosmic Butterfly e que ela estava em uma festa usando drogas na floresta antes de sumir. Outros acreditam que a jovem pode ter sido morta acidentalmente por um membro do culto. Ainda há rumores de que ela, de alguma forma, fugiu do país, já que pessoas contaram que a viram no exterior. No começo da década de 1980, a garota foi declarada morta. Mas o verdadeiro destino de Rosalind Ballingall nunca foi descoberto. Esses foram alguns dos terríveis mistérios que cercam florestas ao redor do mundo. Espero que tenha gostado. Um abraço e até o próximo vídeo aqui da Fatos Desconhecidos. Tchau!